Olá, boa noite, gente. Estamos dando início a mais uma live do bem-estar. E nessa noite nós vamos tratar de um tema um pouco parecido com o da semana passada, mas com enfoque direcionado para a depressão, tá bom? Então aguardo vocês e eu sei que vai ser uma noite preciosa. Nós vamos receber uma convidada psicóloga que vai estar aqui esclarecendo as suas dúvidas, tudo aquilo que você tiver aí no seu coração de questionamento, você vai poder estar fazendo para ela nessa noite, tá bom? Deixa eu aguardar aí algumas pessoas entrando. Boa noite, obrigada a todos que estão entrando. Eu sei que vai ser uma noite bem produtiva. Silvana é uma professora, além de psicóloga, e eu sei que ela tem uma didática e vocês vão ser todos alcançados. Deixa eu pegar aqui minha anotação. Enquanto vocês vão entrando, eu acho que eu já vou chamando Silvana, porque como a gente tem pouco tempo de live, né? 1 hora só, tia Nana linda, a gente vai começando logo essa parte da apresentação, porque aí é melhor o tempo, tá bom, gente? Então é isso. Nessa noite o tema vai ser a epidemia oculta. Ops, fiquei escondida aqui, peraí. Oi, Sil. Oi, Aline! Que bom E que já aí, vi que a conexão deu certo. deu certo, já é um primeiro passo. Porque eu vou te dizer, viu? Essas conexões estão de uma forma que me deixam louquinhas. São os problemas da net, Aline, é assim mesmo. É assim mesmo. Então, Silvana, gente, ela é psicóloga clínica, formada pela Unirb, especialista em psicologia organizacional. É também graduada em História pela Unijorge, ela leciona e clinica, né? Que E coisa! É multiuso aí, só mulher para fazer essas coisas. verdade, Só viu, mulher. Aline? Primeiro Só ponto, mulher, gente. verdade, viu? Mulher multifacetada, né? Temos E é diversas mãe, é funções. esposa. Eita! É E mãe, dá conta, esposa, viu? e tem que dar conta. E tem que dar conta. E tem que dar Então, conta. já é uma inspiração para a gente. Nós mulheres podemos sim trabalhar, ter filhos e conduzir as coisas, né? Lado a lado. Verdade. Nessa noite, a gente vai falar sobre um tema chamado a epidemia oculta. Eu achei assim o máximo esse tema e eu creio que nós vamos alcançar aí bons resultados, tá bom? Então, Sil, Ótimo. como a gente vê que essas lives são tão rápidas, eu não vou ficar aqui falando muita coisa, eu já vou passar a bola para você e eu vou dizer o que eu quero já saber. Dentro de tudo isso, para a gente iniciar esse bate-papo, quais são as emoções que podem ser desenvolvidas nesse tempo de pandemia? E aí você é que vai conduzindo Vamos aí. vamos lá, Aline. Aline, primeiro eu quero agradecer a oportunidade que você tem concedido, entendeu? Para a gente poder estar falando desse tema, que é um tema de extrema importância, entendeu? E para o momento atual, a gente sabe que a importância ela é ainda maior, entendeu? Então, quando nós estávamos conversando, você me chamou a atenção do tema epidemia oculta. O que seria essa epidemia oculta? E como você também disse, a nossa live, infelizmente, o tempo é curto e o assunto ele é muito extenso, muito amplo esse assunto. Infelizmente, a gente não pode discutir, né? Tudo que a gente gostaria de discutir em 50 minutos, 1 hora, mas enfim, gente, já serve de inspiração para outras lives posteriores, né? Já Sim. fica aqui, eu me. Olha aí. Então vamos lá, Aline. Ó. Primeiro, gente, o que seria essa epidemia oculta? Entendeu? É uma forma, gente, de hipocondria intermitente. O que seria isso, Aline?
é aquela ideia de que você passa a sentir todos os sintomas da pandemia. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus. Quantas pessoas será que já não se viram com os sintomas do vírus? Tive uma tosse, que será? Fiquei com falta de Eu ar. acho que eu estou Pode ter. contaminada. Eu acho que eu estou contaminada, sendo que você pode sofrer de Misericórdia. outras patologias, mas você já se incluiu dentro daquele quadro. Então, Aline, quando você perguntou quais são os sentimentos, quais são as emoções que a gente acaba desenvolvendo, a gente vai acabar nessa pandemia desenvolvendo medo, insegurança, preocupação, ansiedade, depressão. Então, são, no mínimo, sentimentos que a gente passa a desenvolver de acordo com o que a pandemia ela nos oferece. Como assim a epidemia nos oferece? Gente, vai existir uma preocupação dentro desse tema, nossa epidemia oculta, as pessoas, e eu já percebi muitas discussões, quais serão os efeitos da pandemia depois, ou quais serão os efeitos da saúde mental pós-pandemia. Só que esses efeitos, ele não surgirá pós-pandemia. Quais são os efeitos do agora? Quais os efeitos do agora? O que, Exatamente. entendeu, Aline? Então, assim, não é um efeito que vai começar a surgir depois da pandemia, até porque, pelo que a gente consegue observar, pelas notícias que nós estamos acompanhando, a gente ainda vai ter que aprender a conviver com a pandemia. Então, como é que está a saúde mental das pessoas? E quando eu digo, Aline, que é um tema muito amplo, porque é preciso analisar a saúde mental de criança, adolescente, homem, mulher, idoso. Eu vi uma pergunta que perguntava a respeito da saúde mental de crianças especiais, de pessoas especiais, como a gente trabalha esse medo, como a gente trabalha a preocupação, a insegurança, a ansiedade. Então, como é que a gente vai trabalhar com essa criança, com esse adulto, com esse adolescente? Como o adulto ele vai trabalhar, ele vai preparar o seu psicológico para que posteriormente ele venha trabalhar o psicológico de uma criança. Olha a Muito responsabilidade. bom. Como é que o adulto ele vai estar preparado para trabalhar, por exemplo, o psicológico do idoso, do pai, da mãe, da tia, do avô, da avó? Como ele vai trabalhar essas questões? Então, o medo, a questão do isolamento social. O isolamento social hoje, o isolamento social é uma prática, já que não se tem vacina, é uma prática, é uma forma de prevenção. Mas, Sim, sim. Aline, o isolamento social, ele é benéfico. Quando a gente vai retratar, quando a gente vai falar da questão da contaminação, a gente sabe que é uma forma de precaução, o isolamento social, mas também o isolamento social, ele tem causado nas pessoas, tem despertado esse sentimento de ansiedade. As pessoas estão Sim, ficando ansiosas por estarem muito. dentro de casa, porque quando você está isolada socialmente, quando você está distante socialmente, você passa sim. Gente, não significa que você não deixou de ter medo, porque tudo é incerto, tudo passa a ser incerto, o seu futuro ele passa a ser incerto. As pessoas têm medo de se programar, as pessoas têm medo de se planejar. Então, quando a gente vai falar de ansiedade, de preocupação, de medo, de depressão, isso é muito sério, entendeu? Porque, Aline, como você citou, eu sou historiadora e aí eu vim estudando algumas pandemias passadas. E nas pandemias passadas, gripe espanhola, que foi em 1918, não teve a mesma proporção no sentido de informação e no sentido da saúde mental, até porque naquele período ainda não se tinha essa importância dada à saúde mental que nós temos hoje, entendeu? A saúde mental Sim. hoje, ela tem um outro papel, ela tem uma outra característica, mas assim, com isso, as pessoas já viveram outros tipos de pandemia, mas não com o fluxo de informação que você tem hoje. Esse fluxo de Isso. informação, esse fluxo de informação é ótimo, é benéfico, mas também
você precisa passar a filtrar essas informações. É preciso, é necessário, gente, é necessário filtrar por qual motivo eu vou me manter por fora do que está acontecendo? Não. Quando você passa a filtrar essas informações, é um bem que você está fazendo também para a sua mente. Você precisa criar durante o seu dia uma rotina. Gente, ansiedade, as pessoas, a gente fala muito a respeito da depressão, mas a ansiedade também é um sintoma que ele também vai causar, que é uma doença que vai causar danos, e muitas vezes esses danos podem se tornar irreversíveis, porque a ansiedade, ela leva à depressão. A ansiedade, ela Uhum. leva à depressão. Pessoas ansiosas, elas podem se tornar pessoas depressivas. Então, esse tipo de Sim. pessoa, as pessoas, quando elas passam por essa situação, quando ela passa por alguma situação onde elas estão sendo expostas, como nós estamos vendo agora, é necessário, primeiro, que essas pessoas busquem uma forma de como você vai trabalhar, de como você vai conciliar a sua saúde mental, as suas necessidades, ao medo. Gente, as pessoas hoje estão tendo medo, por exemplo, quando a gente fala do isolamento social, que é de extrema importância, hoje nós levantamos diversas questões. Por exemplo, como é que você vai estar isolada socialmente? Como é que você vai fazer uma quarentena se você precisa trabalhar? O medo do desemprego, o medo de você não conseguir honrar as suas contas no final do mês. Para quem já perdeu o seu emprego, como é que você consegue lidar com essa situação? Para as pessoas que estão em casa, que de alguma forma até quem desenvolve home office, mas vai existir aquela questão. E o medo em relação aos seus familiares? O medo que Exatamente. você pode ter em você ser contaminado, mas se você se vê numa situação em que você está dentro de casa, mas não significa que a sua saúde mental ela vai estar tranquila, ela não vai estar, porque você vai pensar nas pessoas que você gosta, que você tem medo dessas pessoas contaminarem. E como estão as pessoas que perderam o emprego, às vezes perderam alguém da família ou alguém muito próximo, e se vê numa situação em que você precisa ficar isolado socialmente. Como é que É funciona tenso. a mente dessa pessoa? Então, observe a diversas situações que essa pessoa ela vai estar exposta. Entendeu? Então, assim, é necessário, gente. Hoje, eu fiz um estudo, Aline, falando em questão de mundo diversos países, a gente tem a China, o Canadá, que as pessoas estão sofrendo de insônia, o aumento da insônia, da depressão, teve um índice muito alto. E aqui no Brasil também, gente. Aqui no Brasil também, o índice de depressão de pessoas depressivas aumentou, teve um aumento considerável. E a gente precisa chamar a atenção, é como eu disse a princípio, não apenas um adulto passa por essa situação. Claro que o adulto ele vai ter a questão de ele ter um emprego, o adulto ele vai estar mais propenso a essa contaminação por ele estar mais exposto, estar mais tempo na rua, mas não significa que uma criança ela não vive uma situação de ansiedade. Como é que você explica para uma criança que tem uma pouca idade que ela deixou de frequentar o ciclo social? Da escola, do parquinho, da praia, dos amigos. Como é que você explica para essa criança que ela não pode sair? Como é que você explica para essa criança a utilização da máscara? Imagine, nós vemos adultos que se recusam a fazer a utilização da máscara. Como é que você vai falar para uma criança que, para ela sair, o pouco tempo que ela sai, ela precisa sair utilizando uma máscara? Essa criança ela Sim. passa a estar mais tempo dentro da sua casa. Ela, se for crianças que estiverem expostas a situações de vulnerabilidade, ela passa a estar mais vulnerável. Muitas vezes o pai, a mãe, o ciclo familiar dela, as pessoas estão também passando por problemas que não vão saber lidar com essa criança. E esse Exato. adolescente, como é que esse adolescente ele vai estar dentro da casa dele? Será que se ele já levava tempo trancado no seu quarto, agora ele passa ainda mais tempo trancado no seu quarto? E esse adulto
E muitas vezes nós estamos vendo aí que tem muitos casais, brigas, divórcio estão acontecendo devido ao tempo maior que as pessoas ficam dentro de casa uma com a outra e que às vezes antigamente você não desenvolvia. E você sabe que uma briga, um conflito familiar, gente, isso vai gerar sim problemas psicológicos, não só para o adulto, mas para a criança, para o adolescente, para as pessoas que convivem naquele ciclo familiar. Então, são Sim. problemas que vão ser gerados. Então, de que forma é que a gente passa a resolver todas essas situações? E aí, a gente tem, ali na nossa vida, nós nos deparamos com um problema. Ou temos que partir para cima do problema, ou sair correndo. O nosso cérebro, É. ele lança um comando, a gente parte para cima, a gente sai correndo. O nosso cérebro, ele lança um comando para uma glândula que começa a produzir um hormônio chamado cortisol. Esse é o hormônio, gente, do estresse. Nós temos esse hormônio, que é o hormônio do estresse. Só que nós agora estamos falando de um inimigo que a gente não consegue ver, que a gente não consegue ver. Porque se você se vê em uma situação de perigo, por exemplo, você vai para um determinado local à noite, num determinado horário, você corre o risco de ser assaltado. Você tem a opção de não Sim. ir. Não Você ir. vai ter a opção de não ir. Eu não vou porque talvez, se eu for, vai me acontecer tal situação. Mas agora, e o nosso inimigo? Que você não sabe se está no mercado, se está no ônibus, se está no carro, se está até no aperto de mão, que é uma coisa tão simples, mas que hoje se tornou uma raridade em você falar, em você se comunicar. Nós somos seres sociáveis. Nós somos seres Exato. que sentimos a necessidade da convivência, que sentimos a necessidade do abraço, do afeto, e isso faz tanta falta. E nós tivemos que nos reinventar, estamos ainda nos reinventando. Um Ainda processo. nós estamos, é um processo, e você observa, Aline, que hoje as coisas assim mais simples, é uma festinha de aniversário que ainda assim você precisa estar se reinventando. Eu passei por uma situação outro dia que com minha filha, a gente fez um bolo para ela no aniversário dela e quando ela viu o bolo pronto, ela me disse assim: "Mamãe, e agora a gente vai esperar o homem, a mulher e as crianças chegarem, né?" Aí a Oh, meu gente Deus. e aí a gente vai ter Jesus. que conversar para poder dizer que o homem, que a mulher e que as crianças não vão chegar, que vai se resumir a nossa chamada de vídeo. E a gente consegue compreender, mas ela queria o contato, ela queria se encontrar com as crianças, com o homem, com a mulher. Mas e aí, como é que a gente passa a trabalhar? Então, Aline, você observa que essa criança, ela está exposta a essa situação, entendeu? E ela, pela idade da minha filha, que tem 4 anos, ela não vai precisar, por exemplo, ela não tem condições da gente explicar para ela o que é uma pandemia, até porque você vai trabalhar com questões de idade, entendeu? Idades específicas para você falar sobre o assunto. A idade dela não é uma idade em que você vai detalhar, entendeu? A pandemia, mas a gente passa a explicar, entendeu? Até onde ela consegue compreender. Compreender não significa aceitar. Compreender não Sim, significa sim. aceitar. E nós temos aí adultos, adolescentes, que muitas vezes até compreendem, não aceitam. É por isso que as pessoas passam a desenvolver esses sentimentos, é por isso que as pessoas passam a ficar mais tristes, por isso que as pessoas passam a ficar depressivas, a gente passa a ter problemas com os idosos querem ir para a rua, os idosos querem sair, como é que a gente segura os idosos em casa, como é que os idosos eles passam a entender que é necessário estar em casa. Gente, eles até compreendem, mas eles seguem aquela rotina, eles têm o convívio, a rotina dele de sair, de conversar, mas precisa agora sim compreender que precisa ficar em casa. E para eles também tem a ideia, a preocupação com filhos, a saudade dos netos, a saudade dos filhos que estão distantes. Claro que tem, por exemplo, idosos que já moram com filhos, com netos, e aí já tem a preocupação de se ele sair
Será que eu vou ser contaminado? Então, olha, imagine um mix também que está na mente, entendeu? Alguém colocou aqui, meu Inclusive, pai é um meu pai exemplo. é um exemplo, porque ele não quer ficar em casa, é o pai da minha amiga. E o meu também, viu? É O muito meu complicado. também, Ô, Aline, Silvana, o meu também. eu fico pensando, certa vez eu falei para essa minha amiga aqui, doutora Liliane, ela estava 3 meses sem sair de casa, né? Aí, porque ela tem uma asma, problema respiratório, né? E aí, comorbidade, aí seria uma paciente de risco, se caso fosse contaminada. E aí ela dizendo, não, mas eu só estou em casa. Aí eu falo, ô Lili, imagine a gente que está saindo, fica também com a mente apertada, com medo de contrair nessa saída, porque a gente é obrigado a sair. Por exemplo, ir na farmácia. Eu sei que pode receber em casa também, mas não é todo o bairro que lhe proporciona isso. E às vezes a sua realidade, até financeira, não te permite comprar dessa forma. Você tem que ir lá para pichichar, para escolher aquilo que dá no seu orçamento. Então, existem dois pontos aí. Aquele que não sai de casa porque não pode sair e tem até medo de se contaminar, mesmo não saindo. E aquele que sai Isso, de casa porque tem a obrigação, tem que sair de qualquer maneira e naquele momento que ele está na rua, o medo de ser contaminado ali. Não sei se você viu no jornal esses dias, uma mulher que a outra se aproximou, ela estava escolhendo o pão, a outra chegou, ela disse: chegue para lá. A gente não sabe o que ela disse de fato, e a outra foi lá e deu um murro nela. Eu disse: meu Deus, as pessoas estão tão esboçando reações que não são proporcionais ao que está acontecendo, justamente por essa enxurrada de informação e esse medo excessivo que veio sobre nós por causa dessa pandemia aí mesmo. olha, Aline, esse exemplo que você citou, eu vi, e são vários exemplos parecidos, né, de pessoas que hoje têm medo até que o outro se aproxime, entendeu? Porque durante a pandemia é esperado que estejamos em um estado de alerta. Nós ficamos em um estado de alerta. Você já observa se tem alguém sem a máscara do seu lado, ainda às vezes que essa pessoa esteja de máscara, mas se aproximou, se a pessoa espirrar, tossir. Você viu o exemplo, eu acredito que você tenha visto, de pessoas no ônibus que chutaram a outra para poder sair do ônibus que estava sem máscara e espirrou. Então, observe a que nível de estresse as pessoas elas estão sendo submetidas. Porque, como você disse, as pessoas que estão se vendo cumprindo hoje uma quarentena, que estão ficando em casa, essas pessoas elas já não estão bem, mas não significa que as pessoas que estão precisando ir trabalhar, precisando ir à rua resolver alguma coisa, não significa que essas pessoas também estejam bem, porque ela se vê Exato, como se ela muito fosse bom. lançada, ela está sendo lançada, então as pessoas estão nesse estado de alerta, estão preocupadas, confusas, estressadas, com sensação de falta de controle frente às incertezas que a gente vive no momento. Então, a gente tem hoje, além de uma estimativa, que um terço e metade da população que esteja exposta à pandemia pode vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica. Caso assim, se não for Nossa, feita nenhum tipo de intervenção de cuidado específico para as reações, sintomas manifestados, então assim, as pessoas estão, a gente tem que destacar que nem todos os problemas psicológicos e sociais apresentados poderão ser qualificados como doenças. Por exemplo, tem pessoas que já sofriam algum tipo de isso. patologia antes da pandemia. São pessoas que já faziam acompanhamento terapêutico, são pessoas que já tinham todo um acompanhamento, são pessoas que já, algumas pessoas que já eram medicadas, e aí você vive essa situação, então você já sabe que corre um risco ainda maior. É um novo problema, uma nova demanda que é trazida para essa pessoa. Aí você tem outro grupo de pessoas que são pessoas que aparentemente nunca apresentou um estresse em alto nível, ansiedade em alto nível e que passou a desenvolver esses tipos de patologia. Então, a gente tem que aprender, no caso, a gente tem que separar, entendeu? A gente precisa separar esse tipo de pessoa para aqueles que já faziam algum tipo de tratamento
é necessário continuar. É necessário continuar. E Para agora, as pessoas. Oi, rapidinho, o Aline. que fazia terapia e que parou de fazer por causa da pandemia? Me diga aí como é que não está essa situação. Como é que não Meu está? E Deus. assim, Aline, eu conheço, né? Até porque eu também tenho pacientes que estavam fazendo a terapia e com tudo que ocorreu, parou. Claro que a gente sempre tem a opção, por exemplo, do atendimento online, mas tem pessoas que não gostam, que não preferem fazer o atendimento online, que preferem o atendimento presencial. Então, é uma questão, por exemplo, hoje a gente passou até a adequar mesmo as medidas de segurança, o distanciamento dentro do consultório, mas a princípio, em que realmente havia parado, não estava acontecendo de forma alguma, mas houve um dano sim para essas pessoas, porque o nível de ansiedade ele aumentou, o nível de estresse ele aumentou, até de pacientes que relataram que antes eles trabalhavam, estavam no trabalho, conseguia manter a mente mais ocupada e hoje, por estar em casa, por estar mais presente com a família, com outras pessoas do ciclo familiar, que passou a ficar mais estressada, passou a ficar mais aborrecida. Então, assim, é uma dica para as pessoas que já faziam tratamento, não parem. Se você não está tendo um atendimento presencial, busque, gente, o atendimento online é importante, é de suma importância que você não pare o seu acompanhamento. Para as pessoas que não faziam nenhum tipo de tratamento e hoje se vê na situação que precisa ser acompanhado, faça. Faça. Gente, a saúde mental, ela consegue abalar nossa estrutura corporal. Uma pessoa, Aline, que se vê, por exemplo, ansiosa, uma pessoa que se vê ansiosa, essa pessoa, por exemplo, ela pode sentir ataque cardíaco, ela pode achar que ela vai infartar a qualquer momento, mas é ansiedade. É uma pessoa que vai sentir dor de barriga, e ela acha, às vezes, que comeu alguma coisa que fez mal, ansiedade. Uma pessoa depressiva, uma pessoa que passa a se isolar socialmente, quando a gente fala o isolar socialmente, é você não estar no convívio de outras pessoas na rua, e quando você passa a exercer o isolamento social dentro da sua casa, com as pessoas de dentro da sua casa, aonde você não Isso. quer ter contato com as pessoas da sua casa, aonde você vai se sentir bem a partir do momento que você se vê sozinho. Então, gente, quando eu disse a princípio que a gente precisa começar a conviver com a pandemia, por quê? Até porque, enquanto não se tiver uma vacina, a gente precisa, as pessoas hoje, algumas pessoas, né, não são todas, já precisam retomar a vida, trabalho, não é? Os comércios estão aí, estão abrindo, e como é que eu faço para poder trabalhar? E como é que eu faço para poder frequentar o transporte público? Você precisa tomar todos os cuidados, você precisa ter todas as preocupações. E como psicóloga, eu recomendo, busque sim uma ajuda, busque sim uma orientação. É necessário, gente. As pessoas hoje, para quem busca essa orientação, gente, é a ideia de você estar buscando qualidade de vida. As pessoas que são ansiosas, as pessoas que passam por problema depressivo, depressão não é brincadeira. Depressão não é brincadeira. Inclusive, Aline, eu vi uma pergunta, se eu não me engano, se Isso. eu estiver errada, você me corrige, uma pessoa que perguntou se uma pessoa que tem depressão, se ela pode surtar. Com certeza, ela pode surtar. Com certeza, porque, gente, vamos sair da ideia de que uma pessoa depressiva, ela vai dormir durante todo o dia. Não, ela não vai dormir. Entendeu? A pessoa dorme o dia todo, a pessoa fica calada o dia todo. Muitas vezes você observa pessoas que estão passando por depressão, mas ela está conseguindo conviver no nível social. Ela vai Ninguém nem simplesmente. sabe às vezes. Ninguém não, as pessoas muitas vezes nem sabem, são pessoas que começam a mascarar situações, são pessoas que podem estar próximo a você, que pode estar sorrindo, que pode estar transparecendo, não ter nenhum tipo de problema.
mas ela sabe qual é esse problema. Então, é muito indicado que você busque ajuda. Eu também vi, não sei se foi agora, outra uma pergunta que disse assim, quando eu quero ficar sozinho, significa que eu estou depressivo? Calma, calma. Não significa. Quer ficar só. Inclusive, Aline, eu tenho alunos que me dizem assim, professor, eu quero ficar sozinho no meu quarto, e aí isso é depressão? Eu falei assim, não, você quer ficar só. Você não quer que ninguém te abuse. Até porque depressão, se tem uma característica, não quer dizer que hoje você não acordou bem, hoje você não está muito afim de conversar, hoje você não quer responder as mensagens no WhatsApp, nossa, você está depressivo. Não, gente, seria leviano tal tipo de afirmação. Simplesmente hoje você não está bem. A depressão ela é caracterizada por uma observação de dias em estado depressivo, humor depressivo, aonde muitas vezes você até se descuida da sua higiene pessoal. Nós estamos em um tempo que a gente tem que ter bastante cuidado, né, com a higiene pessoal. E quando você passa a descuidar dessas situações, então a gente passa a observar por quantos dias que a pessoa está passando por essa situação, para a gente começar a ter um diagnóstico, um prognóstico. Não é de um dia para o outro. Então, são coisas Sim. que precisam ser analisadas de forma cuidadosa. Então, muito cuidado para a gente não E achar vem também cá, que tudo é depressão, é entendeu? E às depressão. vezes as É isso que eu ia pessoas não conseguem perguntar. observar, Aline, é mais fácil até você desenvolver a ansiedade, é mais fácil você desenvolver uma síndrome do pânico do que propriamente Hum, dito a depressão. entendi. Oi, Aline, sua conexão está começando a cortar. É, Está cortou. dando uma Meu Deus, pausa. ninguém merece uma coisa dessa. E agora? Aline? Oi. Agora, tá ok? Ai, Voltamos? Senhor. Acho que sim. Eu tô aqui. Eu não sei se Voltou. voltou. Ai, Jesus, eu fico pra Vai morrer e quando isso volta. Agora acontece. parece que vai. E aí, Estou te voltou? ouvindo, vendo ainda a imagem pausada, mas estou te ouvindo. E eu tô lhe vendo e tô me movimentando. Tá tudo normal Vai aqui, voltar. Jesus. Vai voltar. Sil, eu queria perguntar, sabe sobre o Aline, quê? Tristeza pode ser confundida com depressão? para mim, para, sua voz ficou pouco. Então, faz o seguinte, olha só, eu vou reiniciar. Eu prefiro do que ficar cortando assim. Olha aí, Silvana, Liliane disse que tá tranquilo para ela lá. Para Pode mim, ter não sido a está, não. nossa. E agora? É, Tá como? melhorou, parece que melhorou. Eu ouvi a sua Então, pergunta apenas no princípio. tristeza pode ser confundida com depressão. Pode. Pode acordar em um dia que você não esteja muito bem. Muito bem. Isso não significa que você esteja depressivo, até porque nós estamos em um cenário em que está provocando em nós esse sentimento de tristeza. Que tristeza. Gente, observe, eu vou citar aqui dois exemplos. Quando a gente teve, por exemplo, aquele incêndio na Boate Kiss, que matou mais de 200 pessoas, quando a gente teve a questão da barragem de Brumadinho no ano passado, que matou quase 300 pessoas. Eu acho que é impossível você ver aquele noticiário e você não se comover. É impossível Fato. você ver Verdade. aquele noticiário e quer dizer, se você, por exemplo, não mora em Minas Gerais, então aquilo ali não está próximo a você, está distante, mas ainda assim você se comove. Quando a gente hoje se vê dentro dessa situação da pandemia, a sua vida ela foi alterada. Ainda que você não tenha perdido ninguém da sua família, mas você mudou o seu modo de vida. Você tinha uma vida ativa no sentido de você sair, no sentido de você produzir. Então, você tinha encontros com pessoas, você se encontrava com pessoas, você saía com pessoas. E hoje em dia, a sua vida, há 4 meses atrás, ela foi completamente
completamente alterada. Quantas pessoas que tinham casamento marcado, que tinham festas marcadas, viagens marcadas, e precisou ser cancelado? Como é que nós reagimos a tudo isso? Então, é um impacto. É um impacto. Então, quando você liga a TV, quando você vê a internet, lê um jornal e você vê notícias a cada dia do número de pessoas que estão morrendo, número de pessoas que estão perdendo vida, número de pessoas infectadas, e aí você passa a se dar conta que, infelizmente, é uma situação que também está próxima a você. É uma situação que Uhum. está próxima a você, é o seu ciclo familiar que pode ser afetado ou de uma forma ou de outra. Então a gente vai reagir sim à tristeza, vai reagir a tudo isso com tristeza. Então, quando ela pergunta, a gente pode confundir a tristeza pode ser confundido com depressão? Pode, pode, porque, como eu disse, não significa que você vai lidar com tudo isso de uma forma normal. Você não vai ver toda essa situação e achar aquilo normal. Então, é normal você ficar triste quando você vê. E isso aí, Aline, vai me chamar a atenção até, gente, é um outro ponto. Muito cuidado com excesso de informação. Muito cuidado com o excesso de informação. Gente, isso é muito perigoso. É uma dica. A gente precisa criar, principalmente para as pessoas que estão em quarentena, vocês precisam criar rotinas no seu dia a dia. Porque quem já sai para trabalhar, você já tem aquela rotina de acordar em determinado horário, de você estar na rua, você tem o seu horário de trabalho. Geralmente, quando você vai chegar em casa, você já descansa, já relaxa até para uma preparação para o dia posterior. Mas para as pessoas que estão em casa, que ficam o dia todo em casa, ainda até que vocês trabalhem em casa, mas passem a desenvolver uma rotina de exercício. Para quem tem criança, gente, não significa, gente, seria até ilusório dizer para vocês que nós vamos passar o dia todo brincando com a Com criança. certeza. Não, não, gente, não. Não vai acontecer, viu? Não, como diz os meus alunos, não rola, entendeu? Então, Ó, até porque. tem mãe de menino aí, mãe de gêmeos, tudo ouvindo a gente, viu? Então, assim, dizer, nossa, que empolgação, acordei pela manhã, vamos brincar até a noite, isso não vai acontecer, tá, gente? Então, assim, Senão a você mãe que vai estar chute. até porque, Aline, você sabe que a rotina da mulher, ela é muito mais intensa do que a rotina do Do que a do homem. homem. Então, assim, quantas mulheres, gente, precisam desenvolver trabalho em home office, precisam desenvolver o trabalho de mãe que nunca para, independente da pandemia, e ainda agora desenvolver também o trabalho da professora. Então, assim, né, gente? Alguém falou aqui, me sentir menos culpada. Sinta-se, por favor, menos culpada mesmo. Porque, gente, não tem condições. Essa mulher, ela precisa dar conta de diversas situações durante o dia. Então, ainda que ela tenha um filho pequeno, você vai estimular, sim, o seu filho a brincar sozinho, a brincar sozinho. Vai ter um momento, sim, gente. Eu sei que hoje existe uma crítica em relação ao celular, para o celular, para os eletrônicos, mas vai ter um momento em que essa criança vai ficar, sim, preso à TV, preso aos eletrônicos, ele vai ficar. Agora, não esquecendo, a gente precisa estabelecer uma rotina para tudo, desenvolver brincadeiras que venham estimular a imaginação da criança, que venha entreter a Muito bom. criança nesse sentido. Se a criança ela não tiver irmãos, gente, vai ter que brincar sozinha mesmo. Vai ter que brincar sozinha. Compra um quebra-cabeça, um Lego, alguma coisa que essa criança vai se desenvolver. Para nós adultos, gente, é isso que eu falei com vocês. Quando a gente vai estabelecer essa nossa rotina, cuidado, por favor, com o que vocês assistem. Estabeleçam, pelo menos aí, assistir um jornal durante o dia. Não queiram começar a assistir o jornal de 6 horas da manhã e vai terminar no jornal da meia-noite.
Não façam isso, Exato. porque vocês têm um acúmulo muito grande na mente. Aline, se logo no princípio eu tive não só pacientes, mas pessoas no meu convívio que as pessoas estavam começando a ficar tristes porque a todo instante era uma nova notícia. A todo instante você vê em tal país que morreu uma quantidade de pessoas, em tal país morreu uma quantidade, e no Brasil está acontecendo tal situação. Então as pessoas estavam se mantendo, as pessoas, quando ouviam tudo isso, as pessoas simplesmente estavam, alguma hora vai acontecer comigo. Isso é perigoso. E isso é perigoso. A gente precisa se manter informado? Sim. A gente precisa se manter informado, mas não significa que se você assistir o jornal durante todo o dia é que você vai conseguir obter essa informação. Então, gente, ó, vai ler um livro, vai fazer um exercício físico, vai inventar uma receita, entendeu? Vai bater papo com os amigos. Então, você tem que estabelecer um tempo. Gente, vai assistir desenho, entendeu? Vai se conectar com você. Gente, tem diversas, assim, a gente não vai falar coisas específicas, porque pessoas gostam de fazer coisas variadas, mas faça aquilo que te faça bem. É necessário você fazer algo que te faça bem. É necessário você fazer algo Muito que bom. traga, faça o bem para a sua mente. Gente, quando a gente fala, quando eu disse para vocês, a saúde mental, ela vai abalar o corpo, a saúde física. A nossa saúde mental, isso aqui, ele abala todo o resto. Quando você não Reflete, sente, né? reflete, é um reflexo. Então, às vezes, quando eu disse, Aline, para vocês, por exemplo, que lá no século XX, lá em 1918, quando a gente teve uma outra pandemia no período da Primeira Guerra Mundial, então, assim, mas a saúde mental ainda não tinha a importância que se tem hoje, não tinha o reconhecimento que se tem hoje. E hoje você percebe, hoje mesmo uma pessoa me disse que uma conhecida se jogou do 18º andar, 18 anos, 18 anos de Meu Deus. idade. Então, assim, são situações que a gente fica muito triste. E aí a gente passa, será que alguém algum dia parou para ouvir essa pessoa? O que será que essa pessoa estava sentindo? Será que em algum momento ela buscou ajuda? Então, são esses os questionamentos. Então, hoje, gente, para quem estiver sentindo-se mal, adolescente, pessoas, Aline, que até passaram pela situação mesmo da perca, porque imagine, quando a gente está falando da questão do medo, quando a gente está falando da questão da insegurança, da preocupação, aí você tem um pai, uma mãe de família, um adulto, independente até de ser pai ou mãe de família, mas que se viu numa situação em que está desempregado, se viu em uma situação em que você não tem a sua renda, até antes da pandemia, a gente percebe, né, as pessoas que já estavam desempregadas, como é que funciona a saúde mental dessas pessoas. E aí, quando as pessoas já estão nessa situação e você pensa, como é que está funcionando a mente dessa pessoa? Será que essa pessoa, ela está bem? Então, é uma preocupação. E às vezes ela não está e ela guardou aquilo para si. Ou às vezes ela manifestou isso de uma forma que ela passou a ficar ansiosa, que ela passou a ficar estressada, que ela passou a brigar com as pessoas do convívio dela. E aí, simplesmente, como é que a gente vai tratar essa situação? Nossa, a pessoa está nervosa, a pessoa ficou ignorante. Não, gente, essa pessoa está passando por algum problema. Gente, as pessoas precisam ser ouvidas, ouvidas. O maior problema hoje é que as pessoas não estão conseguindo ser ouvidas. Muitas vezes, aí quando alguém perguntou como é que eu controlo o meu pai, controlo a minha mãe, controlo a minha primeira coisa, busque ver o que é que está Ouça. passando na mente desse idoso. Por que será que ele está saindo? Será que é só pelo fato de ele gostar de sair? Será que é apenas pelo fato de ele gostar de estar na rua? As pessoas mais idosas, elas gostam muito de conversar. Será que elas estão tendo essa conversação em casa? Será que ela está tendo essa conversação dentro do si? Conta um caso, gente. Conta um caso. Faz uma ligação, uma videochamada. Se
o seu pai, o seu avô não sabe mexer com as novas tecnologias, vai lá você, tenta mexer, coloca lá um amigo para poder falar com ele, para falar aqueles casos de Muito anos bom. atrás. Isso faz bem, entendeu? Hoje eles foram afastados da convivência com os netos. Isso faz muita falta. Isso faz uma É falta verdade. enorme. Então, é como se fosse até um luto, mas o luto a gente pensa que é apenas das pessoas que morreram, não das pessoas que estão vivas. É o luto de você ter quem você gosta por perto. Então, são situações. Verdade. Fale, Aline, pode falar. Eu ouvi uma psicóloga recentemente, ela falava sobre nós estamos sendo forçados a lidar com a perda. E isso de toda a natureza, toda sorte de perda veio sobre nós de repente, né? Perda do livre, da liberdade de ir e vir, perda de estar com as pessoas que nós amamos, que não moravam na nossa casa, porque nós não nos resumimos àquelas pessoas que moram com a gente, tem outros laços que fazem parte da nossa vida e que nos mantinham felizes também, e que de repente nós perdemos isso por um tempo, e quando passar, ninguém sabe como vai estar quando a gente se reencontrar. Pessoas que precisavam voltar para sua cidade e que ficaram presas em outra cidade e não conseguiram se deslocar. E são tantas situações que lidar com a perda nunca foi fácil, ainda de uma forma impositiva, como foi sugerido para nós por essa doença, né? Ô, Sil, eu queria perguntar uma coisa sobre o vício. Sim, Aline. Eu tenho um conhecido que ele de repente começou a beber desenfreadamente agora. O auxílio emergencial dele, ele só gasta com bebida alcoólica, e em casa bebendo e vai de novo para comprar e volta com a bebida. Então ele mergulhou, não conversa sobre nada e é só bebendo, bebendo, bebendo. É algo que eu não sei como é que usa o termo, né? É algo que ficou muito abundante na vida dele de uma hora para outra. E até a família está sem saber como lidar. Era alguém que bebia socialmente e de repente, em meio a essa pandemia, mergulhou-se no vício de uma forma desenfreada, no caso. Eu ia te perguntar se ele já bebia, mas como você disse, ele bebia Bebia. socialmente, mas agora ficou de uma forma descontrolada. Daí, Aline, é Isso. necessário sim buscar essa ajuda, até porque primeiro a gente precisa saber, pelo visto ele passou a beber em excesso depois da pandemia. Então, buscar saber se Sim. ele desenvolveu, quais as situações, talvez a bebida houve um fator gatilho, entendeu? Que desencadeou essa situação para ele. Por exemplo, será que ele perdeu o emprego? Correu risco da perda do emprego? Sim, Será que ele perdeu, estava. perdeu. Você entendeu? Então, quer dizer, Ele como é que. trabalhava para si, Então, mas assim, acabou o negócio. então, imagine como é, quais seriam, quais foram os planos que, por exemplo, ele fez para o negócio Isso. dele, quais foram os investimentos que ele fez, quem eram as pessoas que talvez dependiam do trabalho dele. Então, a sensação de incapacidade que ele passou a ter com a perda desse emprego já começou a gerar nele um vício que antigamente não era considerado um vício, né? Que ele bebia de uma forma social. E aí ele se viu em uma situação ansiosa, ele se viu numa situação incapacitada, ele se achou incapacitado, Impotente diante do impotente, problema, uma né? impotência, e ele está achando que a solução vai estar na bebida. Gente, e a gente já precisa até tomar um cuidado, Aline. Claro que não é a nossa fala, mas tem muitas pessoas até que vão criticar apenas por criticar, está bebendo porque quer. Não, gente, são fatores que precisam ser considerados fatores anteriores. Se ele não tinha esse comportamento, a partir de qual situação ele passou a desenvolver esse comportamento? Você entendeu? Até uma forma de você buscar ajudar, de você tentar conscientizar. Olha, você começou a beber por causa do negócio que infelizmente precisou terminar, mas você vê na bebida realmente uma forma de solucionar
esse problema, será que quando você bebe em excesso, você não passa a gerar um outro problema? Mas é algo que precisa, aquilo que eu disse a você, as pessoas precisam ser ouvidas. E muitas vezes as pessoas elas são mais criticadas. As pessoas são mais criticadas do que ouvidas. E são essas críticas que não colaboram. São críticas que não Exato. colaboram. Então, é muito importante você perguntar o porquê que você passou a desenvolver esse O que é que comportamento. aconteceu, né? O que aconteceu, Aline, quando a gente fala na questão da depressão, principalmente quando a gente fala até de adolescentes. Eu especifiquei agora na adolescência, porque como eu trabalho muito com o público adolescente, eu já disse que eu gosto muito desse público, onde as pessoas chamam de aborrecentes. Eu também chamo de aborrecente, mas eu amo, entendeu? Eu amo os meus aborrecentes, amo os meus aborrecentes. E a maior queixa é os meus pais não me escutam. Os meus pais não me escutam. Acham que é frescura. Acham que eu estou fazendo isso para chamar atenção. Mas, gente, é para chamar atenção, sim. Só que esse chamar atenção é o meu grito de socorro. É o meu Meu grito Deus. de socorro. Então, quem disse que não é para chamar atenção? É para chamar atenção. Uma criança, ela tem atitudes que ela vai chamar atenção. Passe a não dar uma atenção a essa criança no momento em que ela quer a sua atenção, ela vai fazer uma coisa de errado. Mudança Porque de comportamento mudanças de na hora. comportamento, então é imediato. É imediato. Por que você fez isso? Ali ela vai processar, agora eles me viram. Então, quando a gente tem fatores depressivos, talvez o comportamento que a pessoa passa a desenvolver é um grito de socorro. Aquele é o grito de socorro. Muitas vezes as É, pessoas têm uma dificuldade enorme, Aline, enorme, Aline. A gente vê, por exemplo, pacientes que entram na sala, no atendimento psicológico e fica calado. E fica calado. Ele não sabe como é que ele vai começar. Como ele vai começar? Aí será que diz assim, ele não tem nada para falar, ele tem muita coisa para falar. Muitas vezes ele não sabe de que forma ele vai começar, mas ele tem muita coisa para falar. E aí o que eu disse a vocês, as pessoas elas têm uma necessidade muito grande de serem ouvidas. Talvez falta essa habilidade. O ouvir, gente, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. E muitas desenvolver. vezes a gente não sabe. Parece simples, não é? Parece simples. Vou me sentar falar com você, você vai me ouvir. Gente, primeiro você precisa se desprender da questão da crítica. Quando você citou o exemplo desse rapaz, eu não posso conversar com esse rapaz com o julgamento feito, com o julgamento pronto. Ele bebe porque quer. Ele bebe porque quer. Não existe. Se você tiver com esse tipo de crença, se você tiver com esse tipo de pensamento, ao invés de você auxiliar, você irá Ajudar. prejudicar. Você vai prejudicar. Então, é necessário você se desprender de qualquer tipo de preconceito. É necessário você oferecer a escuta para essas pessoas. E a gente está vivendo numa época em que as pessoas, muitas vezes, aí você encontra, por exemplo, e vai acontecer. Você diz assim, eu estou cansado de ficar dentro de casa. Aí o outro vai te dizer, mas você está muito bem, porque eu estou tendo que sair. Quem me dera se eu estivesse dentro de casa. Mas se você passar a ficar dentro de casa, quem disse que você também não pode ter a mesma fala e dizer eu não aguento mais ficar dentro de casa? Mas por que será que você não aguenta mais ficar dentro de casa, além de estar fazendo uma cara de que não aguenta mais ficar dentro de casa? É, minha filha, só Jesus. Só Jesus. Mas, assim, é uma alternativa, Aline, essa sua alternativa de buscar essa ajuda, de oferecer essa ajuda para as pessoas, isso é de extrema importância, gente. Tem muitas pessoas que estão aí precisando, dando um grito de socorro, e essas pessoas precisam ser ouvidas. Não tenham medo. Não tenham medo. Quem tiver suas perguntas, façam. Independente, façam, gente, falem. Busquem a pessoa certa.
para vocês conseguirem falar, você conseguir falar, que vocês possam ser ouvidos, para que também não venha acontecer nenhum dano, para que também você não seja exposto a nenhum tipo de preconceito, a nenhum tipo de crítica. Não é que você não vá saber lidar com as críticas, mas a gente precisa saber com quem a gente vai falar, entendeu? Para você acabar não lidando com esse tipo de frustrações, entendeu? Porque, Muito bom. gente, situações difíceis, situações adversas, nós já temos diversas. Nós já temos diversas. A gente está vivendo no meio de uma pandemia. É um futuro incerto. Às vezes as pessoas, eu já vi tantas pessoas, Aline, e muitas vezes até a gente passa por essa situação. Nossa, o que é que eu vou fazer daqui a um mês? Como será que eu vou estar daqui a um mês? Aí daqui a pouco você liga uma TV, você vê uma notícia de uma pessoa que estava bem, começou a ter uma tosse e foi internada, daqui a pouco a pessoa perdeu a vida. Então, assim, são situações, são coisas que a gente precisa se reprogramar. A gente precisa se reprogramar, a gente precisa se reinventar. A cada dia, a gente precisa saber se reinventar, a gente precisa lidar com o novo, porque tudo isso é Deixa eu ler novo. aqui. Ah, Aline. É interessante que quando queremos falar o nosso problema, a nossa dor, e o ouvinte minimiza nossa dor, nos dá uma sensação de derrota, de que ninguém sente o que sentimos. Ouvir é a maior qualidade. Eita, que precisamos Isso. desenvolver. Muito bom, muito bom. Muito bom. Exatamente. É isso aí, Aline, porque assim, gente, é muito doloroso quando você está passando por uma situação e a pessoa vai minimizar aquele seu problema. Ah, eu estou me Isso. sentindo triste. Está se sentindo triste por quê? Se Ou você tem isso, então, se você Sil, tem aquilo. quando você fala assim, eu tô sentindo uma dor aqui no meu peito. Ah, eu tive essa dor semana passada. Pelo Passou. amor de Deus. Tipo assim, isso aí não é nada. Já aconteceu comigo também. Pois Entendeu? Por exemplo, você é, tá triste por alguma coisa, aí você vai terminar um relacionamento, por exemplo, aí vai contar, não, bola pra frente, a fila isso anda, quer dizer, não passa. quer saber se você não tá bem. Perdeu o emprego, ah, o desemprego tá normal, é tanta gente desempregada, é isso mesmo. Continue, siga em frente. Eu sei que a gente precisa ouvir isso, mas no momento que a gente está desabafando, que está triste, que está se sentindo angustiado por aquilo, pelo menos ouça antes de já ir dando soluções desse tipo, dessa natureza, que não vão Pelo trazer menos nenhum tipo de acréscimo. isso aí, Aline, pelo menos ouça, ainda que você tenha uma opinião, que você possa até esboçar essa opinião depois, mas naquele momento a pessoa ela precisa ser ouvida. Então, ouça, Isso, como foi dito aqui, ouvir é a maior qualidade. E isso é uma qualidade e parece algo que é tão simples, mas não é. É muito difícil, até porque para você ouvir, você tem que ver, ouvir desprendido de preconceito, de críticas. Isso que é o difícil, a ideia de você querer minimizar o problema do outro. Como você disse, eu tive uma dor no peito, eu também já tive. Passou, tomou um chazinho, tomou um remédio, passou. Às vezes você quer valorizar, supervalorizar essa situação e não precisa. Cada pessoa é uma pessoa, cada a um tem a sua pessoa. subjetividade. Então a gente não Sil, pode medir as pessoas com a mesma régua. Oi, Aline. rapidão, Acabou meu tempo. eu vou ter que cortar. E aí a gente volta Pronto. só para você concluir essa questão do ouvir, que eu já estou achando maravilhoso. Eu voltei 20 minutos ainda, porque eu vou entrar numa live da família de um chão, meu filho. Nossa, Aí te se vira nos mas isso é 30. bom. Mas aí Isso é bom. Isso é eu muito eu bom. vou iniciar a reunião do Zoom no notebook e volto aqui agora, Tá bom, certo? Vou Aline. já recomeço. E Tá aí você certo. que tem uma pergunta, alguma coisa que quer falar para a doutora Silvana, você aí agora quando a gente voltar, tá bom, gente? Volta agora. 2 Já minutinhos. voltando. É isso aí.